Atualmente estou passando por um período conturbado no sentido profissional e, querendo ou não, para um homem, quando o trabalho gera complicações, o seu emocional é afetado. Mas no caso de um cristão redimido, a principal reflexão deve ser: qual é o fundamento da minha vida? É possível e natural, sim, ser grato por questões humanas, como o emprego, a universidade, mas tudo isso, tudo o que pertence ao mundo, irá passar. Apenas Deus e seus ensinamentos são eternos e verdadeiramente essenciais para a vida dos santos, escolhidos pelo próprio Senhor. Então, antes de ficar choramingando por conta de controvérsias e problemas na vida profissional, pense: quem é o dono do meu espírito? A nossa alma é reservada ao Pai, e o seu único Filho, Jesus, disse para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. E aí você se pergunta: que coisas são essas? Todo o resto: sustento material, prosperidade financeira, saúde, tudo isso precisa estar atrás da devoção ao Altíssimo. Para ser sincero, a ideia aqui é ainda mais radical. O sucesso nesse mundo é irrelevante em face da obediência sincera a Deus e seus mandamentos. Só que o foco desse vídeo é tentar compreender melhor o caráter e personalidade do próprio Logos, o Verbo eterno responsável pela criação do universo, Jesus Cristo, o Messias. Sabemos que ele nasceu em Belém da Judéia e Maria, sua mãe, o concebeu por meio do próprio Espírito Santo. Tanto a sua mãe humana como seu padrasto, terreno, José, descendem de uma linhagem davídica, fazendo assim Jesus cumprir duas profecias no seu nascimento: o nascimento virginal miraculoso, profetizado em Isaías, e a ascendência, que remonta ao próprio rei Davi, monarca de Israel. Jesus depois voltou a Nazaré, uma cidade bem pobre da Galiléia judaica, atual Palestina, e lá ele cresceu. Os relatos sobre sua infância são breves, mas um dos episódios mais emblemáticos é a sua ida ao Templo de Jerusalém. Com apenas 12 anos de idade, ele foi capaz de superar o conhecimento teológico dos religiosos e mestres judaicos. E isso se deve ao fato de que Jesus é o centro da própria teologia. Infelizmente, algumas comunidades pseudo-cristãs primitivas, heréticas e gnósticas escreveram textos falsos e apócrifos entre os séculos 2 e 4 d.C. E nessas obras, a principal intenção era preencher as lacunas dos 4 evangelhos sobre a juventude do Messias. Só que esse aparente mistério, atrelado aos primeiros anos da vida de Jesus, é uma dúvida ridícula e mostra o pecado por detrás do ímpeto humano de sempre querer ter acesso ao conhecimento oculto. Esses apócrifos atribuem a Jesus milagres e atitudes bizarras, como por exemplo, criar um pássaro a partir do barro e mandar de arrasta um menino que o desrespeitou. Enfim, voltando aos fatos, após o relato dessa pré-adolescência de Cristo, acontece um time gap e nos é mostrado o início do ministério de Jesus, aos 30 anos. O seu primeiro ato oficial é ser batizado pelo profeta João Batista, nas águas do Rio Jordão. E após isso, ocorre um dos episódios mais interessantes para entendermos a psique eterna do Messias: a tentação de 40 dias no deserto. Nesse período, o Filho de Deus lidou com a fome, sede e ataques recorrentes do pai da mentira, o próprio Satanás. Da mesma forma que Israel passou 40 anos no deserto, durante o êxodo até a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, o Cristo passou 40 dias, jejuando, orando e enfrentando um dos maiores inimigos da humanidade. Diferente dos hebreus da época de Moisés, Jesus se firmou no Pai, sem reclamar, sem titubear. Tudo o que importava para o Messias era cumprir a vontade do Senhor. Já os filhos de Israel, durante a liderança mosaica, eram rebeldes, violentos e indignos. A todo momento reclamavam, pediam coisas novas para Moisés, escolhido do Altíssimo, e em certo ponto chegaram a declarar que a escravidão no Egito era melhor do que a vida no deserto, possível graças à libertação provida pelo próprio Deus. Então, quando os hebreus se queixavam, não era algo direcionado à sinceridade e à liderança de Moisés. Era um ato que atentava contra a soberania do próprio Senhor. Porém, Jesus não só passou pela fome e sede, mas enfrentou diretamente o príncipe deste mundo, e o maligno fez propostas absurdas, sendo que no primeiro momento disse para Cristo transformar as pedras em pão,
o que quebraria o jejum que estava em andamento. Só que o Messias repreendeu Satã da forma mais sublime possível. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por meio dessa fala, Jesus mostra que uma existência realmente digna deve se sustentar na submissão ao Senhor e sua palavra. A fome material tem sua relevância, mas a fome espiritual só é saciada pelo Evangelho. Então, no segundo momento, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e, de forma audaciosa, usou o Antigo Testamento de uma maneira distorcida, dizendo para ele se jogar daquela altura, para no último momento ser salvo pelos anjos e provar a todos os judeus que ele era verdadeiramente o Cristo prometido nas profecias messiânicas. Mas o Filho de Deus compreendeu que aquele tipo de atitude, sugerida por Satanás, forçaria, de certa forma, o Altíssimo a agir. Então, por isso, a sua resposta derradeira: não tentarás o Senhor teu Deus. O Messias rejeita com veemência a espetacularização da fé e se recusa a manipular o Rei do Universo. Por fim, o diabo, sendo o príncipe do mundo, guia e senhor das almas condenadas, oferece a Jesus o que ele pode dar: poder material, humano, poder sobre os reinos do mundo e sua glória. Para receber isso, havia apenas uma pequena condição: Jesus deveria adorar a Satanás. E não é essa escolha que muitos fazem. Em troca do poder, sucesso profissional, entregam sua fidelidade à família, ao Senhor, e por meio dessa escolha, adoram sim o próprio Satã. Só que essa vida, aparentemente gloriosa na terra, tem um preço: a condenação eterna, chamada no Novo Testamento de segunda morte. Em face dessa proposta, a resposta de Cristo é novamente avassaladora: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.